É um prazer muito grande ter essa chance que se renova sempre. E com relação a essa chance que se renova sempre, eu a tenho tido semanalmente desde os 18 anos de idade, quando eu comecei a pregar o Evangelho. De modo que você talvez esteja começando a me assistir agora ou há pouco tempo atrás, mas eu tenho certeza que tem muita gente aí que já ouve essa palavra há muitos anos. Eu encontro pessoas hoje que têm filhos e alguns já com a cabeça começando a ficar grisalha e que me dizem algo interessante. Eu ouço você pregar desde que eu era pequenininho. E é verdade, não porque eu seja bem mais velho do que essas pessoas, mas porque eu comecei a pregar o Evangelho muito jovem. E por isso eu conheço os meus filhos na fé, os seus filhos, os meus netos e tataranetos, às vezes, na fé. Gente que tem recebido, pela graça de Deus, essa palavra do Evangelho, ano após ano, por meios os mais diferentes. A você o meu carinho e o meu abraço. E a você que está chegando agora, o meu pedido de que você participe desse momento com toda atenção. Na semana passada, eu falei sobre o olhar. Falei que, de fato, o olhar é o que gera o mundo à nossa volta. Que conquanto existam realidades concretas, factuais, boas e calamitosas, ou nem tanto, no entanto, mesmo essas realidades são em si menores do que aquelas que saltam da mente da gente para fora, que são as projeções do nosso olhar. E eu disse que é por isso que, às vezes, num lugar extremamente agradável, você vê pessoas vivendo muito infelizes, porque o mundo interior está em dissintonia total com qualquer que seja a circunstância ou a ambiência favorável. Ao mesmo tempo, é também por essa razão que às vezes a gente vê pessoas vivendo em situações que aos nossos olhos são insuportáveis. Mas elas as enfrentam de um outro modo. E a gente fica se perguntando de onde vem esse poder, de onde vem essa força, de onde vem essa resistência. Ora, isso vem do olhar. Uma coisa é você encarar uma tragédia com o coração amargurado. Outra é você encará-la com aquele senso de realidade que sabe que não é porque alguma coisa diferente me aconteceu ou a alguém a quem eu amo que existe, por alguma razão, uma conspiração no universo contra a minha pessoa. Quem não tem essa atitude vai passando por tudo com um olhar limpo, sem amargura, sem autovitimização, sem ficar com pena de si mesmo, sem se fazer de coitadinho, sem ficar culpando a Deus e o diabo, e os homens, e todo mundo, e transferindo responsabilidades e perguntando por quê, sem fim. Tudo está no olhar, tudo está na mente. E a mensagem de Jesus é inequivocamente sempre esta. Por exemplo, ele deu objetividade à ilusão do dinheiro, que ele chamou de mamon, que ele chamou de um deus, uma potestade no coração das pessoas, deu objetividade quando disse que o tesouro de um homem não devem ser aquelas coisas que a traça corrói, que o ferrugem destrói ou que o ladrão escava e rouba e leva. Esse não deve ser nunca o meu tesouro, porque essas coisas são corruptíveis, perecíveis, roubáveis. A gente perde essas coisas, elas não são. Ele disse que o tesouro do homem deve ser aquilo que cabe no coração. E deu a razão, dizendo, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E quando Jesus disse isso, ele tirou os valores
dos ambientes externos, chamo tudo para as valorações, para os valores que eu empresto, que eu imputo, que eu atribuo às coisas no meu coração. E outra vez, ele está dizendo, olha, muito mais do que esse mundo que você pensa que existe, o único que de fato existe é esse que você nem se dá conta, esse que habita o seu olhar. Isso eu falei abundantemente na semana passada. E é sobre isso que eu quero continuar falando, olhando por uma outra perspectiva. Por exemplo, o gostar, o amar. De onde procede o amar? Quando a gente ouve a palavra de Jesus, dizendo o que está aqui em Mateus 7, do verso, deixa eu situar exatamente, Mateus 5, do verso 38 em diante, a gente fica chocado. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a tua capa. Se alguém te obrigar a andar com ele 2 quilômetros, vai com ele 4. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aí você diz, bom, mas o que isso tem a ver com o que você estava falando sobre a importância esmagadoramente subjetiva desse mundo que eu nem percebo, que é aquele que habita o meu pressuposto, que habita o meu olhar, a minha concepção da vida. O que isso tem a ver? Ora, Jesus está dizendo que é para a gente amar o inimigo. Quando Jesus disse que era para amar o inimigo, ele obviamente tirou a importância essencial da figura do inimigo e daquilo que o inimigo tem o poder de fazer contra mim no mundo chamado objetivo, exterior a mim. Esse mundo que está aqui, ó, feito de cadeira, mesa, gente, chão, céu. Ele tirou o poder desse ambiente e tirou o poder desse inimigo. Porque ele disse que eu poderia amar esse cara, que é perverso, que me obriga a coisas, que demanda, que oprime, que resiste você, que se sataniza contra o fluxo da sua paz, ou seja lá o que for, mas que você pode amar essa pessoa. Na verdade, você não só pode, Jesus disse que este é um mandamento. Mandou que não seja olho por olho, tirou o meu, arranco dele. Ao contrário, ele disse, se tirar o seu olho, não arranque o dele. Se você arrancar o dele, ele vai arrancar o outro seu. Aí você vai arrancar mais um outro dele. Aí serão 2 cegos brigando, vão acabar cegos, banguelas, comidos, sem nada. Pare esse fluxo. A única maneira de parar é amando o inimigo. Aí você diz, mas que maluquice, como é que alguém vai amar um bicho desse? Ora, é claro que a gente não casa com esse bicho. Isso não é um mandamento para escolher o marido. Embora haja muita mulher que parece que só consegue amar o perverso, o safado, o sacana, o salafrário. Depois choram, 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 não sabem por quê. É uma vocação suicida. São mulheres bomba, em quantidade muito maior do que homens, mas também eu encontro muitos homens bomba por aí. Cada vez mais até. Mas o que eu estou dizendo é que você ouve isso aqui e diz, mas como é que eu vou amar essa figura? Ela não me excita, só se você, é claro, tiver esse fetiche. Do contrário, se você for sadio, o inimigo é sempre um inimigo, é sempre um satanás, um opositor. Como é que eu vou amar? Por uma razão simples. Jesus disse que o que está aqui, que o que está aqui, que o que procede do meu interior, da minha decisão espiritual, tem mais poder do que o mundo inteiro, do que o inimigo, com a sua vontade de me fazer mal, de me arrancar o olho, de me
tornar um indivíduo que exista para ele, refém dele, sequestrado pelo ódio dele, e que querendo me vingar, e ver qual é o dia da minha desforra, me comendo, me cancerizando todo de ódio. Jesus disse, não. Conquanto essas coisas têm um poder extraordinário, vocês têm dentro de vocês um poder maior. E o poder que vocês têm dentro de vocês é dessa decisão do amor. Porque amor é um olhar, é uma decisão. Amar é uma decisão na realidade. Aí você diz, bom, mas não é isso que eu sinto quando eu encontro as meninas na rua. Eu não decido nada, eu vou sendo puxado, assim, eu sinto aquela sugação no ventre, eu vou. Ou você, menina, não é isso que você me diz, ai meu Deus, eu olhei e eu não resisti, não escolhi nada, fui levada. Eu não estou falando disso, que também não é nem amor, porque ninguém ama sem experiência, ninguém ama sem convívio, ninguém ama sem contradição, ninguém ama sem sofrer, ninguém ama sem esperar, ninguém ama sem ter que exercer paciência, ninguém ama sem ter que ser bondoso e longânimo, ninguém ama sem ter que fazer o exercício de se portar sempre convenientemente. Ninguém ama sem a chance de poder renunciar seus próprios interesses para tentar fazer bem ou melhor ao outro. Isso tudo demanda tempo. É por isso que eu disse que esse negócio que acontece quando você passa é hormônio, é cheiro, é pele, é química, é indução, é sugestão do ambiente, é obrigação social, é um monte de coisa, mas amor não é não. E, sobretudo, sabe o que é? É projeção também, é o olhar projetando. Projetando a sua fantasia. Tem gente que se apaixona pelo pai jovem, pela mãe jovem. Tem gente que se apaixona por si mesmo, projetado no outro. Tem gente que se apaixona pelas construções fantasiosas que vêm desde a coisa mais maluca, como um filme hollywoodiano, a uma inspiração livresca de um romance, ou a inveja que tem do marido de alguém ou da mulher de alguém, idealizam aquela figura, vão acabar tentando projetar sobre alguém, até para o indivíduo se apaixonar, precisa haver, quase que na maioria esmagadora das vezes, uma predisposição, uma vontade de, ou um software rodando para caber, ou para ser projetado na parede quase branca que é o outro. É por isso que depois, com o convívio, você às vezes fica perguntando, mas o que aconteceu com ela? Ela mudou tanto, ele mudou tanto. Não mudou nada. Ela não mudou coisa nenhuma. O que acabou foi a névoa, foi o holograma, foi a projeção, foi tudo que saiu daqui de dentro para lá, que nem sempre esteve lá, que era uma construção sua. E aí nessa hora, quando acaba a fantasia, é que chega o momento do amor. No caso da conjugalidade, quando as pessoas se gostaram genuinamente, por mais fantasia que tenha havido no meio, o amor tem toda a chance de prosseguir agora, caminhando no chão da realidade, onde eles vão se afinar mutuamente no caminho. Agora, amigos, por exemplo.